Indiai. Muito bem. Ela tem estado servindo ao Senhor ali na Guiné como missionária e ela veio nos visitar agora. Ela, portanto, de forma oficiosa, já era uma missionária, mas ela vai passar a ser oficialmente, porque nós vamos fazer, como a Bíblia Sagrada nos ensina, vamos consagrá-la como missionária e ela vai ficar credenciada pelo nosso ministério, nossas igrejas e não só, temos a nossa convenção. Claro que isso é um proforma, o mais importante não é a credencial, o mais importante é o chamado e o compromisso com o chamado e continuar compromissada com este chamado. Talvez pedir a nossa irmã Jacqueline, missionária Jacqueline, para ficar aqui à frente. E nós vamos orar por ela. Mas antes de nós orarmos por ela, eu gostaria de ler aqui alguns versículos da Bíblia. Ela já pode entender um pouco melhor quando nós falamos de ministério e dizemos que ministério não é coisa fácil, ministério é uma doação, não é uma profissão. Tem que ser uma doação para Deus e para as pessoas, e é um compromisso diário diante do Senhor nosso Deus. E são muitas as lutas e as dificuldades e os problemas, mas nós não nos podemos deixar vencer pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas adversidades. Às vezes nós ouvimos coisas que não é muito justo falarem para nós depois de uma doação total, mas as pessoas não fazem isso por mal. Aquele desejo que elas têm de ver uma igreja melhor, maior, etc. Então às vezes falam coisas que nos deixam um pouco tristes, não é verdade, Jacqueline? Mas nós continuamos sempre alegres e felizes com o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos separou, e quando Deus determinar assim e nós tivermos força e saúde, temos que ir avante em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, falando a Timóteo, que ele amava muito, porque naturalmente foi um dos seus discípulos e era como um filho, e nós também amamos muito a Jacqueline e queremos que a bênção do Senhor seja sempre com ela ali. Ela não está num lugar fácil, África, Guiné, às vezes é muito fácil nós falarmos, tenham chamado para a África, etc. Mas no local é que a gente vê e experimenta como é. Então, o apóstolo São Paulo falava assim: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. A coisa não vai melhorar em relação a certas pessoas. E estes homens maus e enganadores, infelizmente, muitas vezes estão dentro da própria igreja. Diz a Bíblia: enganando e sendo enganados, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirada, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábia para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O segredo para o nosso ministério ser bem-sucedido é nós permanecermos naquilo que temos aprendido, é permanecermos na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, e quando as forças
elas vão faltando, nós clamamos ao Senhor nosso Deus. E Ele nos levanta e renova as nossas forças. Toda a Escritura, divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que realmente a tua única regra de fé e conduta seja a Bíblia Sagrada. E que possas ensinar quando, portanto, tu estás pregando, estás falando, ou estás ensinando dentro do teu ministério, que a base, o fundamento, seja sempre a palavra de Deus. O resto são livros complementares que nos podem ajudar, mas a Bíblia é o fundamento. Mas tu ser sóbria em tudo. Sofre as aflições, que são muitas. Já tiveste algumas e vão vir outras. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque, eventualmente, às vezes, nós pensamos que estamos passando pelas aflições sozinhos. Mas toda a gente, de uma ou de outra forma, passa por aflições. Muito mais aqueles que estão no ministério, aqueles que estão servindo ao Senhor. Sofre as aflições. Faz a obra de uma missionária. Cumpre o teu ministério. Deus te chamou, Deus te separou e naturalmente que Ele vai dar-te sempre a força e a provisão para continuar juntamente com o teu marido. Nós continuaremos a orar por vós, que é o mais importante, e continuaremos a ter nos nossos corações a ti, aquele país, e nos orgulhamos muito porque realmente deste este passo, falaste, não ficaste na palavra, foste avante, possas continuar sempre firme e fiel diante do Senhor nosso Deus, e que a bênção, a graça, o poder do Espírito Santo seja bastante na tua vida. Nós vamos orar por ti. Temos aqui um corpo de obreiros que eu vou convidar para ficarem aqui à frente. Eles vão impor as mãos sobre ti. Se quiseres ajoelhar, podes fazê-lo. E eu vou orar, proclamar a bênção de Deus para a tua vida. Os pastores podem estender as mãos sobre ela. Graças a Deus. Os irmãos fiquem orando em espírito também. Graças a Deus. Oh Deus, nós estamos querendo numa unção toda poderosa, especial, para a vida da Jacqueline. O desafio é grande, Senhor. O trabalho é muito. Mas Tu és maior, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Pai bendito, como ministro do Evangelho, como ministro Teu, Senhor. Eu quero, Senhor, consagrar a Jacqueline, como manda a Tua palavra, ao ministério de missionária, Pai bendito. Sê com ela todos os dias da vida dela. Vai levantando cada vez mais. Abençoa também o seu marido, Senhor. Que este casal, Senhor, o possas usar com poder, com glória, com unção, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai Celestial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro esta bênção ministerial para a vida da Jacqueline, missionária. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir então o Douglas com o seu grupo, louvando o nome do Senhor nosso Deus. Eles tinham o nome, eu já me esqueci do nome deles. Vocês tinham o nome? Não tinham? Não. O privilégio de ter também connosco a nossa missionária Jucineide, que eu me esqueci de chamar por ela aqui também, mas ela depois
Dá um abraço na Jacqueline e proclama a bênção de Deus para ele. Paz do Senhor, irmãos. Jesus, ele, quando se sentia só, ele falava com Deus em oração. Falar com Deus faz bem à alma. Fale com Deus. Vozes angelicais é o nome do irmão Samuel.